Eu sou a professora Valesca Zanello, do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília. E o tema da minha palestra aqui vai ser Violência contra a Mulher, o papel da cultura na constituição de meninos e meninas. Bom, o primeiro aspecto que a gente precisa ressaltar é a importância da cultura na constituição do ser humano. A grande pergunta é como é que a gente se torna o que a gente é? E a ênfase da minha fala vai ser os aspectos de gênero. Primeira coisa que a gente precisa se perguntar, o que é gênero? A gente está vivendo um momento onde muito se usa essa palavra e pouco se define. E muitas pessoas têm dificuldade de compreender o que é gênero. Para a gente definir a palavra gênero, a gente precisa pensar a relação dessa palavra, a definição desse conceito, com as três ondas do movimento feminista. A primeira onda do movimento feminista se deu no final do século XIX, começo do século XX, com a luta dos movimentos das mulheres pelo acesso ao voto, ao sufrágio. A segunda onda do movimento feminista se deu na década de 60 e 70 do século passado. Esse é um ponto muito importante. Nesse momento, o gênero tem uma definição muito específica. Por quê? Se acreditava, então, que existiam diferenças físicas inquestionáveis entre homens e mulheres. E gênero é compreendido como papéis sociais, como a construção cultural a partir dessa diferença física. A terceira onda do feminismo ocorreu no final da década de 80, com uma autora chamada Judith Butler, e ela vem dizer o seguinte: a própria diferença sexual é uma construção cultural. Em geral, as pessoas não entendem muito isso e dizem, nossa, mas essa filósofa é uma louca. E a gente precisa entender o que ela está querendo nos dizer. Bom, o primeiro ponto, que é um debate que vem dos filósofos no decorrer de todo o pensamento ocidental, é que a gente não tem acesso à coisa. As coisas sempre nos aparecem de uma forma interpretada. Então, por exemplo, esse objeto é uma mesa. Na nossa cultura, a mesa tem várias finalidades, né? É um instrumento. Se essa mesa fosse lançada no meio da Amazônia e encontrada por uma determinada comunidade que não conhecesse o Ocidente, e fosse utilizada de cabeça para baixo e tivesse o nome de Titi, e fosse considerado um representante de um deus. Daqui a 10 anos, se um antropólogo fosse nessa comunidade e visse as pessoas orando aos pés dessa mesa, não poderia traduzir Titi por mesa. Porque, apesar de ter a mesma materialidade, Titi e mesa não são a mesma coisa, são interpretados de formas diferentes. Então, o que a Judith Butler está dizendo é que eu não tenho acesso ao corpo. O corpo já me aparece interpretado de uma forma gendrada. E um autor que nos ajuda também a compreender isso é o Tomás Laquer. Ele tem um livro que se chama Sexo e Gênero, dos gregos a Freud, onde ele mostra o seguinte: ele faz uma exegese, uma interpretação dos manuais de anatomia e de fisiologia que foram feitos no decorrer do pensamento ocidental. E o que ele demonstra é que a retratação dos corpos de homens e mulheres buscava sobretudo a similaridade e não a diferença. Porque o que vigorou dos gregos até Freud, até o século XVIII, foi principalmente a teoria do sexo único. Aristóteles acreditava que não existia uma diferença essencial entre homens e mulheres. Uma mulher era um homem que não foi completamente desenvolvido. E a causa atribuída por esse autor era justamente porque durante a gravidez faltava calor. Então existiam relatos de meninas que estavam correndo, por exemplo, isso na Idade Média, e de repente elas saltavam e pelo excesso de calor o pênis interno saía. Então eu chamo a atenção que esse é um aspecto muito importante, porque ele se transforma no século XVIII. Ele percebe que esses manuais eles passam a retratar as diferenças e não as similaridades. E a pergunta que o Tomás Laquer se faz é: por que isso se deu? Foi um progresso da ciência? E o que ele diz é não. Isso se deu muito mais por razões ideológicas do que por razões científicas. A gente tem que entender o que está acontecendo no século XVIII. O século XVIII é o século de afirmação do capitalismo, e o capitalismo traz uma novidade muito grande para a sociedade ocidental, que é a ideia de mobilidade social. Ou seja, na Idade Média, se você nascesse filho de pedreiro, pedreirinho você seria. A partir do século XVIII, com esse sonho, com esse afã de mobilidade social, isso se transforma, porém, para todos e não para todas. Como justificar que uma parcela da população não tivesse acesso a essa mobilidade? É nesse momento que as diferenças são transformadas em desigualdades. Ou seja, quando a gente fala de gênero, nós estamos falando de
relações de poder. Bom, dito isso, qual é a definição da Judith Butler para gênero? Ela diz o seguinte: não existe uma identidade de gênero. Gênero é uma performance. E ela define, então, gênero como uma repetição estilizada de performance. Então, desde o dia que você nasce, você é incitado a performar como homem ou como mulher. Meninas, fecha essa perna, senta direitinho, olha o lacinho na cabeça, não fala grosso desse jeito, você é muito agressiva para uma menininha. Para os meninos, engrossa essa voz, tá chorando igual uma mulherzinha. Isso tudo é uma incitação social para performar de uma determinada forma. E o que essa autora nos diz é que o gênero é uma espécie de script. Sabe o teatro? Quando você vai ao teatro e às vezes vê a mesma peça performada com uma certa liberdade por atores de forma diferente? Isso é um script. O gênero é isso. Quando você nasce, existe um script para homem e existe um script para mulher. Você tem uma certa liberdade de performar dando o seu jeitinho, mas essa liberdade é limitada. Quando você ousa performar de uma forma muito diferente, você é punido. E as punições são variadas. Essas punições, por exemplo, ocorrem no xingamento, que é um tema que eu já estudei bastante, infelizmente não vai dar tempo da gente falar. Depois eu passo um link para quem tiver interesse de assistir. Bom, uma coisa importante é a Teresa de Lauretis, que é uma feminista também, muito utilizada na terceira onda do feminismo. Ela usa um termo chamado tecnologias de gênero. O que são essas tecnologias de gênero? São uma espécie de microfísica do poder. Como assim? O exemplo que ela dá, o principal exemplo na nossa cultura hoje é a mídia. O que é a mídia? O que são essas tecnologias de gênero? São produtos culturais que não apenas representam essas diferenças de gênero, mas reafirmam e reforçam. Então a mídia, exatamente porque a gente vive hoje numa cultura da virtualidade, do mundo virtual, exerce um poder muito grande. Eu vou dar alguns exemplos para esclarecer para vocês. Então, os cinemas, os filmes, os desenhos, as propagandas. Em geral, quando a gente liga a televisão, propaganda de cerveja. São homens sentados numa mesa, né? Tem geralmente garçonetes, a vem verão. E geralmente o cara pede, o sujeito pede, vem verão. Imagina se a gente fizesse algo pelo reverso com os homens. Qual seria a representação? Todas as mulheres numa mesa de bar, a gente tomando uma cerveja, os garçons passando nus e de pênis ereto, porque seria a única equivalência, e a gente falasse assim, ó, quero uma tulipa grossa e comprida. Como é que os homens se sentiriam? Chama atenção que esse lugar de objetificação da mulher é algo que é invisibilizado e naturalizado na nossa cultura. E pelo fato de ser naturalizado, não quer dizer que não tenha impacto na saúde mental. Um outro exemplo também, a gente conhece o Devassa. Imagine que houvesse um barzinho, existisse um barzinho chamado Pica, e que a gente saísse para tomar uma pica branca, uma pica negra. Provavelmente teria movimento masculino para fechar o bar. Um outro exemplo, né, de tecnologia de gênero. Esse é um exemplo bem esclarecedor. Eu acho que a maior parte das pessoas que estão me assistindo já viram a Pequena Sereia. A gente sabe que é a história de uma sereia extremamente ávida e curiosa. O pai geralmente ordena para que ela não faça isso, não faça aquilo, ela não obedece até ela encontrar um homem, se apaixonar. Conta uma novidade, que geralmente as mulheres não são retratadas nessa relação onde o fulcro, a coisa mais importante na história delas, não seja um homem. E é muito interessante porque ela aceita trocar a cauda da sereia para adquirir um corpo humano em função da voz. Ela abandona a voz. Veja, nesse momento, os bichinhos que estão em volta da pequena sereia cantam a seguinte música para ela. Isso é uma tradução da própria Disney. O homem abomina a tagarela, garota caladinha ele adora. Se a mulher ficar falando o dia inteiro e fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Não vai querer jogar a conversa fora, que os homens fazem tudo para evitar. Sabe quem é mais querida? É a garota retraída e só as bem quietinhas vão casar. O que esse desenho nos ensina como tecnologia de gênero? Primeiro, que a coisa mais importante na vida de uma mulher é o homem. Segundo, que o silêncio é uma estratégia de barganha, né? Inclusive para você conseguir ter um homem e manter um homem. E terceiro, que cabe aos homens avaliarem as mulheres. Esse é um ponto muito importante, eu vou voltar daqui a pouco. Bom, para a gente poder passar a um aspecto que é muito importante, que são os caminhos privilegiados de subjetivação de homens e mulheres,
para a gente entender a questão da violência contra a mulher na nossa cultura, eu quero ressaltar o seguinte. Então, o que é gênero? Quer dizer o seguinte, que a partir de certa diferença física, eleita como algo essencial, em aspas, de forma naturalizada e em certo momento histórico, certos sujeitos são colocados em certos lugares sociais, simbólicos e concretos de desempoderamento. Eu chamo a atenção que, nesse sentido, o sexismo, está muito mais próxima do racismo do que da homofobia, porque também as pessoas negras, por uma determinada característica física, são colocadas em lugares de desempoderamento. Para finalizar essa parte, eu quero dar o exemplo de uma pesquisa de uma autora que esteve em Brasília, na UNB, em 2003, chamada Berit. E ela fez a seguinte pesquisa. Tratava-se de uma redação. Nessa redação, um parágrafo era todo riscado e ora era colocado num caderno com o nome de menino, ora no caderno com o nome de menina. E foi pedido então aos professores que avaliassem. A avaliação em geral, quando o nome era de um menino, era positiva. Nossa, como ele é maduro, como ele discorda dele mesmo, como ele mesmo já discorda e já se conserta. Impressionante a maturidade intelectual. E as meninas? Em geral, a avaliação era negativa. Nossa, como ela é insegura. Nem ela acredita no que ela escreve. Então eu peço a você, espectador, que pense o impacto disso de uma maneira avassaladora e pelos diversos mecanismos de poder na vida de meninas e meninos, tá? Bom, dito isso, eu quero chamar a atenção que existem caminhos privilegiados de subjetivação na nossa cultura para homens e mulheres. Para as mulheres, o principal caminho é o dispositivo amoroso e materno. E para os homens é o dispositivo de eficácia. E isso tem a ver com a violência, como eu vou falar ou ressaltar quando eu finalizar a minha palestra. Dispositivo amoroso quer dizer o seguinte, que as mulheres na nossa cultura se subjetivam numa relação consigo mesmas, mediada pelo olhar de um homem que as escolha. Ou seja, as mulheres se subjetivam numa carência a ser. E a principal vivência é de ser escolhida, ter que ser escolhida. Eu criei uma metáfora para isso, que é a prateleira do amor. Veja, quais as metáforas que a gente utiliza para as mulheres? Está encalhada, vai voltar para a pista. Elas são extremamente esclarecedoras e elas apontam para certas vivências afetivas que marcam a vida das meninas. O que media esse processo nessa prateleira do amor é um ideal estético. Esse ideal, ele é branco, louro, jovem e magro, tá? Chama a atenção que quanto mais distante desse ideal, maior impacto na autoestima das meninas. Até o século XIX, ser bonita ou feia era uma questão de uma sorte. Você nasceu bonita ou feia, é uma questão apenas estética. Com o crescimento do capitalismo no século XX, passou a ser um dever, porque o que se vende é que a beleza é um bem disponível para todas as mulheres. Ou seja, a beleza deixou de ser uma questão estética para ser uma questão ética. Nossa, a fulana está tão gorda, que falta de vergonha na cara. Isso é gênero. E chama a atenção que isso alimenta um mercado altamente lucrativo. Em média, no Brasil, se gasta de 20% a 25% do salário das mulheres com produtos de beleza, sabonete, esmalte, shampoo. Imagina o que a gente poderia fazer com esse dinheiro, tá? Uma coisa também importante é que o dispositivo amoroso é o principal fator de desempoderamento das mulheres e de empoderamento dos homens. Porque vejam, se elas estão na prateleira, a quem cabe avaliá-las? Aos homens. As mulheres são avaliadas física e moralmente pelos homens. E quem avalia os homens? Os próprios homens. Então, o homem na nossa cultura, ele já nasce com a certeza de que ele vai ser amado. Eu não estou discutindo o tipo de amor, mas ele é alimentado por esse dispositivo amoroso. Ele pode ser perebado tanto que for, mas ele sempre vai encontrar uma mulher disposta a cuidar dele, não porque ele até acredita que ele merece ou que ele é maravilhoso, mas justamente pelo funcionamento no dispositivo amoroso. Uma outra questão também é que ser subjetivada na prateleira do amor coloca as mulheres em uma situação de rivalidade umas com as outras. Óbvio, se eu quero ser um objeto passível de ser escolhida, ou eu quero brilhar mais, ou eu quero apagar o brilho da minha colega, tá? Quem lucra com a rivalidade das mulheres? Os homens. Já viram aquela situação, às vezes, da atual e da ex, brigando por um cara que nem vale tanto a pena, mas ele se transforma na última bolacha do pacote? É disso que nós estamos falando, tá? Uma coisa importante também é sublinhar, então, que o amor para as mulheres é uma questão identitária. O
que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que terminar uma relação para uma mulher é colocá-la em xeque como mulher. A sensação é de fracasso. Isso não acontece para os homens. Então o homem não sofre com amor? Claro que sofre. O homem, quando ama, sofre também. Não é disso que a gente está falando. Mas o homem não sofre por não amar. Eu tenho 20 anos de clínica, eu nunca atendi uma mulher que o principal motivo dela de sofrimento fosse ou porque está amando e não é amada, ou porque é mal amada, ou porque não tem ninguém. Os homens, em geral, quando não estão gostando de ninguém, estão solteiros, eles aproveitam a vida. E isso é interpelado também na performance deles. Bom, um exemplo que eu queria chamar de tecnologia de gênero, que a gente exerce, nós mulheres, umas em relação às outras, é a tal da pergunta: e aí, amiga, tá namorando? Em geral, a primeira pergunta que a gente se faz. O que a gente está dizendo para outra mulher quando a gente faz isso? Que a coisa mais interessante que ela tem para nos contar é que ela tem um homem, tá? E provavelmente se ela disser, não tô, eu vou dizer, nossa, mas uma moça tão bonita, implícito, tem algum defeito para estar encalhada na prateleira do amor. A gente nunca pensa o protagonismo das mulheres em relação ao amor. Sempre a ideia da solidão ou dela estar solteira é que ela não foi escolhida por um homem. Bom, isso também aparece no exemplo Meu Sonho é Casar. Mesmo em mulheres que não estão namorando ninguém. É diferente você conhecer alguém e pensar, nossa, eu quero me casar com ele, ele é um ótimo parceiro. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu estar solteira e falar, meu sonho é me casar. Bom, esse dispositivo torna as mulheres extremamente vulneráveis nas relações amorosas. Porque muitas se casam com casamento para serem validadas como mulheres e persistem em relações abusivas e violentas para não voltarem para a pista, para não voltarem para a prateleira do amor. E o que elas dizem é ruim com ele, mas é pior sem ele. Vocês poderiam perguntar, bom, mas com esse dispositivo então, o casamento protege a saúde mental das mulheres. Errado. O que as pesquisas em saúde mental demonstram é que o casamento é um fator de risco para a saúde mental das mulheres. Mulheres deprimidas, mulheres casadas têm muito mais depressão do que as solteiras. Bom, antes de passar para o próximo tópico, eu queria destacar então alguns pontos desse dispositivo. Quando a gente fala de dispositivo amoroso e que é o principal fator de desempoderamento das mulheres, a gente está falando de uma certa forma de amar, que é interpelada nelas. Em quase todas as tecnologias de gênero, desenho animado, livro escolar, os contos, tá? Segundo ponto, faz parte desse dispositivo aprender a usar o silêncio como estratégia de barganha para manter a relação. Amiga, para de reclamar, seu marido é tão bom, trabalha tanto, ele só te traiu uma vez. Nossa, o que tem ele não te escutar? Conversa com outra pessoa. As mulheres aprendem o silêncio como forma de manutenção da relação. E geralmente isso leva a uma implosão psíquica. Não é à toa que em média 70% a 75% do uso de ansiolítico no Brasil tem como público as mulheres. E por fim, um outro ponto que também faz parte desse dispositivo é o sexo sem vontade no casamento. Isso faz parte da cultura do estupro. As mulheres adultas são aquelas que aprenderam a objetificar o seu próprio corpo e utilizá-lo como objeto de barganha para a manutenção de uma relação. Sabe aquela ideia? O cara chega e diz assim, amor, só hoje, você não tá afim, mas relaxa, eu faço tudo. E, em geral, as mulheres acabam cedendo. Eu também nunca conheci uma mulher nos meus 20 anos de clínica que nunca tenha feito sexo numa relação sem estar com vontade. A gente precisa discutir isso. Isso é violência naturalizada. Dito isso, vamos falar do segundo dispositivo, que é o dispositivo materno. Vejam, até o século XVII, eu estou usando como referência Elizabeth Badanter, que escreveu um livro, O Mito do Amor Materno. Então, até o século XVII, ou no século XVII, as mulheres não amamentavam as crianças. Então, quando elas tinham um filho, elas davam para amas de leite, em todas as classes sociais. Óbvio, as mais ricas davam para amas que viviam na própria cidade e as mais pobres davam para camponesas. Existem documentos que relatam que essas camponesas vinham, por exemplo, para cidades grandes, como Paris, e levavam às vezes 30, 40 crianças empilhadas em carroças, e muitas dessas crianças se perdiam no meio do caminho. E o que essas camponesas faziam? Elas amamentavam, depois elas enfaixavam a criança e penduravam essa criança num preguinho. Em geral isso é chocante, mas eu quero chamar a atenção que o sentimento de infância é um sentimento construído histórica e culturalmente. E um segundo ponto, nesse momento existiam várias possibilidades, digamos assim, de risco para a vida dessa criança, como os ratos. Então a ideia também era,
salvaguardar essa criança do risco, por exemplo, de um rato, e também de deixá-la contida para que essa camponesa pudesse trabalhar. Então, vocês imaginam, as crianças defecavam, urinavam, enfim, tinha um alto índice de infecção e de morte infantil. Isso começa a se transformar, principalmente no século XVIII, do século XVII para o século XVIII. Quanto mais se reconhece os direitos das crianças, mais as mulheres vão sendo interpeladas para deixarem de ser pessoas e serem função. Óbvio, quanto mais, e a metáfora é da Elizabeth Badinter, quanto mais se retiram as faixas, mais a criança fica solta e, portanto, precisa de um adulto para tomar conta. Quem vai ser eleito para fazer isso? As mulheres. E o discurso que vai ser utilizado para naturalizar esse cuidado é o fato dela ter um útero. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para um ponto muito importante. Somente alguns seres humanos têm a capacidade de procriar, mas todos os seres humanos têm a habilidade de cuidar. Porém, este cuidado com outros seres humanos, com bebês, tem sido interpelados na nossa cultura somente nas meninas. Não precisamos ir longe, estou falando no aspecto histórico, mesmo no Brasil. Há etnias indígenas, onde procriar se dá como a Índia, mas criar é uma questão coletiva. Bom, dito isso, eu gostaria também de apontar um outro aspecto. Como é que se convenceu, então, essas mulheres a abandonar a vida que elas tinham até então e que elas se dedicassem, então, aos infantes, às crianças? Bom, e aqui tem um aspecto muito importante que é político. Eu falei que existia uma grande mortalidade infantil. Era necessário que se aumentasse o contingente de pessoas para participar da guerra, para o trabalho. E se convence, então, essas mulheres as exaltando, dizendo que elas são responsáveis pelo futuro da nação. Vejam, as mulheres adquiriram direitos muito recentemente. Para quem não tinha reconhecimento nenhum, ter algum reconhecimento já é grande coisa. E a igreja também exerceu um papel muito importante. O século XVIII foi o século que criou a ideia de um instinto materno, ou seja, deu a habilidade de cuidar um caráter biológico e naturalizante. Isso tem a ver com aquilo que eu também falei no século XVIII, quando eu tratei das ideias do Thomas Laqueur. Ou seja, se naturalizou que pelo fato de ter um útero, também era natural o cuidado. E não só isso, a mulher foi relacionada à maternidade e à domesticidade. Nesse momento também há uma divisão do âmbito público e privado e as mulheres são relacionadas naturalmente ao âmbito privado. Bom, o número de tarefas atribuído às mulheres só aumentou. Então, se num primeiro momento era apenas amamentar, depois passou a ser cuidar, depois passou a ser educar e, por fim, com as contribuições do discurso ideológico da medicina e das teorias psis, incluído aí a psicanálise, a ideia de que a mãe é responsável pelo caráter, pela personalidade da criança. Isso tem sido muito discutido pelas psicanalistas e psicólogas que estudam gênero. Uma coisa também que eu quero chamar a atenção é que, num primeiro momento, houve uma cobrança externa, como eu falei, vinda sobretudo pelo Estado e pela Igreja. Mas, aos poucos, esse controle foi sendo introjetado e fiscalizado, principalmente por discursos ditos científicos, a medicina e as teorias psi, como eu já falei. Houve o que o Foucault chama de passagem de um poder repressivo para um poder constitutivo, ou seja, isso passou a fazer parte do funcionamento das mulheres. Quando é que a gente sabe que o dispositivo materno está funcionando bem? Através do sentimento de culpa. Como eu falei para vocês, nos meus 20 anos de clínica, eu também nunca vi uma mãe que não tivesse culpa, ou por cuidar muito, ou por não cuidar. E aqui eu queria trazer um exemplo da minha vida pessoal sobre esses diferentes lugares onde a gente é colocado. Eu encontrei com um amigo meu, psicanalista, ele tinha acabado de ter um casal de gêmeas e eu não tenho filhos, e ele me perguntou se eu tinha filhos, eu disse que não, e ele tentou me convencer a ter filhos. E ele disse assim, é maravilhoso, você tem que ter filhos, é incrível. E ele disse o seguinte, eu perguntei para ele, mas como é que é seu cotidiano? E ele me disse o seguinte, eu acordo às 6h30, tomo café com as gêmeas, depois as deixo na escola e vou então para o consultório. Trabalho até umas 12h30, chego em casa, almoço com elas e eu perguntei, e o almoço está pronto? Está na mesa? Elas estão de banho tomado? Ele não se tocou. E aí ele disse, não, sim, a gente almoça junto, ainda vê um pouco de televisão, eu volto para o consultório, trabalho até as 10h30 e ainda chego em casa para contar a história para elas. E eu perguntei, eu disse o seguinte para ele,
Olha, eu adoraria ser pai. Como não vai dar, eu não quero ser mãe, não. Então, é desse lugar que nós estamos falando. Bom, em geral, e aí para a gente poder finalizar o dispositivo materno, você poderia pensar assim, eu não tenho filhos, estou livre do dispositivo materno. Errado. Em geral, quando a gente não tem filhos, é atribuído a nós o lugar de cuidadoras. Cuidadoras dos doentes, cuidadora de alguém que tem problema, por exemplo, de saúde mental na nossa família. Em geral, quem cuida de alguém que precisa são as mães, as irmãs, as esposas, as filhas. Tá? Isso tem a ver com a naturalização desse cuidado. Só para finalizar, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes as mulheres dizem assim, mas meu marido é muito bom, ele até me ajuda. Isso faz parte da naturalização de que é dever dela a domesticidade. Chama atenção que isso tem impactado na saúde mental das mulheres de uma maneira grande, né? E é interpelado por várias tecnologias de gênero, muitas das quais a escola naturaliza através das brincadeiras. Para finalizar essa parte, eu gostaria de dizer uma coisa para as mulheres que estão me assistindo. Qual é o grande desafio? Abrir mão de serem amadas. Em geral, as mulheres dizem assim, é muito difícil dizer não consigo, mesmo quando eu quero, eu não consigo. E de uma forma geral, elas dizem que é por um motivo altruísta. Não, em geral, é um motivo narcísico. Porque abrir mão, dizer não, é abrir mão do lugar onde o olhar do outro nos coloca. Eu acho que esse é um grande desafio para criar outras performances possíveis. Vamos falar do dispositivo da eficácia para os homens. Bom, o dispositivo da eficácia ele é baseado na virilidade sexual e laborativa. O que isso quer dizer, trocando em miúdos? Que um verdadeiro homem, na nossa cultura, ele é um comedor e um trabalhador provedor. Como é que se constrói a masculinidade? Ou as masculinidades, né? E sobretudo a masculinidade hegemônica? Bom, a Badantera ela diz o seguinte, ser homem, na nossa cultura, se diz sempre no negativo e no imperativo. Seja homem, não seja uma mulherzinha. A masculinidade é construída numa negação de todos os atributos considerados como femininos, ou seja, a masculinidade hegemônica ela é misógina. Ela não é algo conquistado, essa masculinidade, mas ela deve ser eternamente provada. Como é que isso acontece? Existe um autor chamado Daniel Welser-Lang e ele tem uma metáfora que eu acho maravilhosa, que é a casa dos homens. Ele diz o seguinte, quando o infans, aquele que não fala, que ainda não é um menino, né, está se tornando, para ele entrar nessa casa dos homens, ele vai passar por várias provas. E geralmente quem o coloca em prova são os homens mais velhos. Sabe aquelas brincadeiras? Tapa na orelha, empurrar... E se o menino começa a chorar, tá chorando igual a Fernandinha. Fernandinha é o nome da irmã do menino, passa a ser um xingamento. Ou tá chorando como uma mulherzinha, ele tá aprendendo que ser mulherzinha é uma coisa muito ruim. Quanto mais ele consegue dar provas dessa virilidade, mais ele vai ascendendo aos cômodos dessa casa, tá? Lembrando que nunca existe um cômodo final onde você já provou. Exemplo disso são os homens adultos quando se apaixonam. Os próprios homens adultos dizem uns para os outros, ih, acabou o homem, ih, frouxo. Isso faz parte dessa interpelação da masculinidade hegemônica. Então, em geral, os homens aprendem a endurecer o corpo e os afetos. E, sobretudo, a masculinidade hegemônica na nossa cultura pressupõe subjugar mulheres e outros homens. Esse é um ponto muito importante, porque tem a ver com a cultura do estupro e da violência contra a mulher. Bom, a virilidade laborativa, da mesma forma como eu falei da maternidade, como eu falei dos valores em geral de gênero, das mudanças históricas, o trabalho também é um valor histórico, que só tomou a grandeza que tomou com o advento do capitalismo. Você vale o quanto produz. Da mesma forma que para as mulheres o dispositivo amoroso e materno é um aspecto identitário, como não é para os homens, o trabalho é um aspecto identitário para os homens, não é para as mulheres. A performance aqui é da eficácia e a chancela de sucesso é o status e o dinheiro. Um exemplo para deixar claro por que é uma questão identitária para os homens e não para as mulheres. Pensem num jovem de 25 anos que não trabalhe e geralmente está morando com os pais. Geralmente ele vai ouvir, mas esse cara é um vagabundo, está encostado nos pais, é um cafetão, tem que tomar vergonha na cara, está velho, não está pensando em constituir família.
Mas se fosse uma jovem de 25 anos? Não, mas ela é ótima filha, ela cuida dos pais, é dedicada à faculdade. Mas se ela for solteira? Diversos valores que a gente é interpelado, que a gente precisa pensar. E a virilidade sexual? As metáforas laborativas, elas são importadas para a vida sexual. Então, em geral, são metáforas que apontam para um desempenho, que demonstrem que o sujeito é um comedor. Também é um fator identitário para um homem, tá? E, em geral, é relacionada à ereção, à capacidade de ereção do pênis e a sua performance como potência, com uma mesma mulher e com várias mulheres. Vamos falar, para finalizar aqui, os desdobramentos disso e o que a gente precisa pensar, refletir para a educação. Isso leva a uma vulnerabilização das mulheres nas relações amorosas. As mulheres apostam de uma forma total e como principal investimento na vida delas no amor. É necessário pensar em outras formas de empoderamento. Que mulheres a gente tem trazido, por exemplo, para a escola? Histórias de grandes mulheres que receberam o prêmio Nobel, que participaram das guerras, que fizeram acontecer a história. E segundo, uma interpelação da subjugação das meninas e do que é considerado feminino. Isso nos meninos, como prova de masculinidade. Quando a gente diz, parece uma menininha, tá chorando igual a Julinha. Um outro exemplo que eu quero trazer são as nudes. Vejam, em geral, os meninos, quando publicam nudes, para eles não basta recebê-las para se sentir viril. É o compartilhamento que dá a chancela de virilidade. Lembrando que quem avalia os homens são os próprios homens. Isso é a casa dos homens. Então, eu coloco para você que está nos assistindo a necessidade da gente criar outras performances, outras masculinidades possíveis, onde a gente possa ter, então, uma sociedade mais democrática, com mais igualdade e com maior respeito pelas mulheres. Você deve estar se perguntando por que é importante falar desses caminhos de subjetivação e qual a relação disso com a violência contra a mulher. Bom, esses caminhos apontam por que as mulheres ficam mais vulnerabilizadas na relação amorosa e por que a violência muitas vezes é o caminho encontrado pelos homens como lugar de reafirmação da hegemonia e do poder. Se você quiser saber um pouco mais sobre esses aspectos, consulte o nosso blog.